para fazer ameaças implícitas, veladas, ou algo parecido? Não, foi só E, essa... doutor Walter, corroborando com a pergunta, o Sim. senhor Antônio Wong, Sim. no prontuário está claro que as razões... Sim, essa questão do prontuário é Foi a um Covid? caso interessante. Sim, não tem como questionar, é Covid, não tem dúvida. 10 entre 10 médicos que avaliarem aquele prontuário morreu de Covid, não tem outro jeito. Isso está muito claro. É interessante ouvir isso, é extremamente desagradável o Pedro tentou minimizar essas ameaças aqui. Tentou dizer que era... nós somos sócios. Não, nós temos uma pessoa jurídica para receber da Prevent Senior, que é uma exigência da Prevent Senior, que você tenha uma pessoa jurídica. Infelizmente, tive essa pessoa jurídica com ele, nós recebíamos junto por essa PJ. Então, não era uma empresa, nós não tínhamos um negócio junto, nós nunca fomos amigos. E que a gente tivesse um negócio, que a gente fosse amigo, isso é uma ameaça independente disso. E é uma tentativa de intimidação, uma tentativa de me silenciar, de você ficar quieto e vai lá e não fala com a imprensa, fala que isso é mentira, e que eles continuam fazendo até hoje, eles continuam tentando me pegar para me silenciar de qualquer forma. Eles continuam com a mesma política. E ele cumpre parte das ameaças que ele faz. Esse áudio é um pouco mais longo, esse áudio tem 20 minutos, na verdade, mas que esses talvez sejam os pontos principais, mas esse áudio que está à disposição, mas tem as ameaças muito claras. E ele já cumpriu parte dessas ameaças. Ele fala que vai acabar com a minha carreira profissional e, inclusive, estava espalhando na Prevent para colocar medo nos outros médicos que, se alguém tentasse fazer como eu, perderia o CRM, porque eu ia perder o meu CRM. E ele falou de denunciação caluniosa, mas ele fez uma denunciação caluniosa contra mim no CREMESP, dizendo que eu acessei o prontuário do Anthony Wong, que eu teria divulgado informações do Anthony Wong, depois dessa reportagem que a gente participou para a Globo News. Ele levou ao CREMESP um processo dizendo que eu acessei e violei o prontuário. No entanto, depois que foi feita a revisão de quem acessou o prontuário do Anthony Wong, o meu acesso não consta entre os médicos que acessou, e ele diz que em ligação eu teria admitido que acessei o prontuário do Anthony Wong, que é essa ligação que os senhores estão ouvindo, ela tem até outros trechos a mais, mas em nenhum momento eu falo que eu acessei o prontuário do Anthony Wong. Então, ele mente dizendo que eu assumi que acessei o prontuário do Anthony Wong, e o relatório da própria TI da empresa não mostra nenhum acesso meu ao prontuário. Então, é surpreendente que essa denunciação caluniosa tenha sido aceita pelo CREMESP. Eu tive que me defender. E quando eu tive de fato acesso ao prontuário na íntegra do Anthony Wong, porque esses prontuários foram anexados ao processo no CREMESP. Aí sim eu pude ler o prontuário na íntegra e ver detalhes que eu não havia percebido. E outra coisa, quando a gente chegou para fazer a reportagem, eu sabia que tinha fraude, porque isso era uma coisa notória que rolava dentro da Prevent. Eu não imaginava que teriam fraudado a declaração de óbito. Quando o repórter fala, não, olha, mas tem uma declaração de óbito fraudada do Anthony Wong e da Regina, eu falei, não acredito. E ele me mostrou e estava lá. Então, assim, aquilo foi uma novidade para mim. Fraudava a declaração de óbito. As duas declarações de óbito, nesses casos, estavam fraudadas. Sim, não constava Covid. Eu acho que o interesse nesse caso, eu acho que no caso do Anthony Wong, por exemplo, fica muito clara a tentativa de sustentar a desinformação. Anthony Wong foi um grande difusor de teorias antivacinas, era um difusor do tratamento precoce, que no começo da pandemia disse que o vírus não se espalharia aqui por calor, ele errou todas as previsões e mesmo assim foi idolatrado. Segundo alguns meios de comunicação, talvez seja um dos maiores difusores de desinformação. Acho que seria muito ruim para toda essa narrativa que as pessoas soubessem que o Dr. Anthony Wong morreu de Covid tendo feito o tratamento precoce, não só uma, mas duas vezes, né? O que não faz sentido nenhum também, até para quem acredita em tratamento precoce, mas tudo bem. Então, assim, isso era uma coisa que sustentava essa narrativa. Então, acho que teria uma tentativa de ocultar isso. Era curioso que as teorias que circulam na internet eram justamente o contrário, que ele foi morto porque foi silenciado pela Big Pharma, que quer esconder, que ele queria nos salvar, mas, e na verdade a conspiração é exatamente o oposto. Ele morreu de Covid e as pessoas tentaram esconder para sustentar uma coisa que não funciona. Não funciona. É só para que todos lembrem, o Dr. Anthony Wong era médico toxicologista e um grande defensor do chamado tratamento precoce. Ele faleceu na Prevent Senior e foi tratado, inclusive, pela doutora Nise Yamaguchi. Ela é relatada no prontuário dele como médica responsável pelo paciente algumas vezes. Eu não sabia disso também, eu fui saber quando eu tive acesso ao prontuário do CREMESP. Quando teve acesso lá. A causa da morte do Sr. Wong foi a Covid-19, mas a Prevent Senior, a exemplo do que fez com muita gente, alterou
fraudou a causa do falecimento no prontuário, inclusive testou nele diversos tratamentos não autorizados. Essa questão dos tratamentos não autorizados, a experiência que eu tive foi muito de conversar. Como eu disse, eu fiz enfermaria poucas vezes, mas às vezes eu percebia nos colegas eu tinha muita curiosidade, para ser franco, se esses tratamentos funcionavam ou não. Não era uma coisa de que era uma questão política, que eu era contra, não. Eu tinha esperança realmente de alguma dessas coisas funcionassem. Eu perguntava muito para os colegas, e aí, qual a experiência que vocês estão tendo, o que vocês estão vendo? E conversando com colegas de enfermaria, muitas vezes eu via muita insatisfação deles com essa questão de diretoria vir instituir tratamentos estranhos e que eles percebiam, às vezes, que eles acreditavam que estavam piorando os pacientes. E essas coisas eram feitas, assim, muito sem coordenação. Às vezes eu internava algum paciente, continuava acompanhando o prontuário, e eu via que naquele paciente foram instalados 3 protocolos experimentais ao mesmo tempo. Eu acho que fica difícil até de você avaliar se algum desses tiver sucesso. O que foi que teve sucesso, né? Você está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, essas coisas me chamavam muita atenção. As decisões sobre a condução do caso... Mais uma vez, era falta de autonomia, até mesmo para os pacientes que estavam internados também. Mas era neste caso específico da doutora Nise Yamaguchi. Do caso do Anthony Wong? Consta do prontuário. Ela não atendia muitas vezes... Eu não atendi o Dr. Anthony Wong. Eu não, como tentaram me acusar de invadir o prontuário do Anthony Wong. Aliás, inclusive, mesmo que eu tivesse acessado o prontuário do Anthony Wong, a minha senha dá acesso, dá direito a fazer esse tipo de coisa. Porque quando você trabalha numa instituição, você tem acesso a todos os prontuários que estão ali. Você pode entrar, às vezes você está discutindo um caso com um colega, olha, tem um paciente que recebeu esse ou aquele tratamento, entra para você ver, e a gente discutir. Então, mesmo que eu tivesse acessado, não havia nenhuma irregularidade. Então, eu não atendi, eu não sabia detalhes, eu sabia o que circulava entre os colegas, que o Anthony Wong havia morrido de Covid. Agora, quando eu tenho acesso ao prontuário na íntegra no CREMESP, poxa, ele tem muito detalhe. Aí eu vi essa questão que a Nise Yamaguchi é referida várias vezes como a médica responsável pelo paciente. Mas ela não parecia ser uma médica que fazia parte, por exemplo, do quadro da Prevent Senior. Apesar da gente ver essas coisas que sugerem um relacionamento estreito entre ela e a direção da Prevent, em elaboração de protocolos. Mas sem dúvida nenhuma que ela era responsável, os casos, das responsáveis muitas pela vezes, condução das condutas na Prevent. Nesse caso específico do Wong, eu posso dizer porque eu vi isso no prontuário. Não, só para quem não está lembrado, ela é uma das investigadas dessa comissão parlamentar de inquérito, né, e destacada participante do governo paralelo, que atuou em todos os momentos da pandemia, em substituição ao Ministério da Saúde. Despachava com o presidente da República, estabelecia prioridades para as políticas públicas, para a execução orçamentária dessas políticas públicas. Eu peço para exibir, já estou bem no final, presidente, eu peço para exibir o vídeo número 5. É importante destacar que a Isabelle tem mantida a qualidade aí na prestação. Não podemos mais cuidar de quem morreu, mas podemos cuidar de quem está vivo. Tome a decisão acertada. Eu me cobro hoje que eu poderia ter salvado a minha mãe, de repente, se eu tivesse feito o preventivo. Será que cinismo. Nós não poderíamos ter feito isso? E agora eu fico me perguntando, e se tivesse feito? Será que eu não estaria viva? Reflita. Obrigado. O senhor Luciano Hang veio a essa comissão parlamentar de inquérito e admitiu que sua mãe fez uso do chamado tratamento precoce, apesar dessa gravação, antes de morrer de Covid, ou seja, desfez as deslavadas mentiras que produziu para não retirar a eficácia do tratamento precoce, que seria levado para o mundo, né, como uma produção brasileira. George Gilberti. E nas redes sociais. Nessa CPI, ele tentou se justificar alegando que havia negado publicamente o tratamento preventivo da mãe e não o tratamento precoce. Tentou fazer uma diferenciação com essas duas conduções e encaminhamentos. Ou seja, tentou justificar sua tentativa de enganar seus seguidores com essa tecnicalidade, senador Otto. Poderia ter dito, fez o tratamento precoce, mas não o preventivo, mas preferiu omitir para ludibriar
para confundir as pessoas, para defender o indefensável, bem ao estilo da cartilha negacionista, da prática do presidente da República, da prática do governo federal e do próprio gabinete paralelo. Eu queria perguntar em função disso, Vossa Senhoria tem informações sobre a razão da Covid não constar no atestado de óbito de Luciano Hang, da mãe de Luciano Hang? Não, honestamente eu não entendo, porque ele declarou publicamente que ela faleceu de Covid. Eu não sei realmente qual foi a razão de não colocarem, de não constarem isso na declaração de óbito dela. O senhor não sabe quem foi o responsável por omitir essa informação no atestado de óbito? Eu tive acesso aos prontuários, até vi, mas não me recordo. Mas intui por que essa adulteração foi feita, né? O senhor já... Talvez essa questão de reduzir números, e eles chegaram aqui e apresentaram números dizendo, nós temos, por faixa etária, mortalidade menor do que o Einstein. Mas se você muda o CID e altera as declarações de óbito, fica muito fácil fazer isso, né? E consta também que a senhora, senador Otto, que a senhora Regina Hang, mãe do empresário e apoiador do presidente da República, Luciano Hang, faleceu em uma unidade da Prevent Senior. E da mesma forma que aconteceu com o Anthony Ong, ela recebeu tratamento precoce e outros tratamentos experimentais, diferentemente da mentira que foi posta nas redes sociais pelo senhor Luciano Hang. Nós já falamos do estudo do presidente, já conversamos um pouco sobre isso, sobre a questão da manipulação de números também, nós temos documentos efetivos, e eu vou passar a última parte verdadeiramente. Para mim também, Jennifer, sou policial, sou advogado e professora. Mando fotos para que se registre alguns momentos que jamais serão esquecidos. É por isso essa CPI. Essa senhora, a Jennifer, é uma professora policial e ela carregou e conseguiu salvar algumas vidas. Muitas não foram salvas. Por denegligência. Inclusive meu irmão. Ele não conseguiu salvar. Eu espero que isso nunca mais aconteça no Brasil e principalmente no meu estado. Então, eu ouvindo vocês, é lógico que quem perdeu gente querida se emociona. Senador, não tem bom. Senador, porque muita foi crueldade. muita negligência em relação às pessoas que nós perdemos. Sabe, se o teu depoimento e o deputado Tadeu terminasse agora, nós estaríamos mostrando para o Brasil como foi a forma que nós traçamos pessoas. Quando eu digo nós, porque nós também temos responsabilidades. Apesar de não estarmos na frente, e essa CPI não vai servir só para agora. Ela tem que servir para muitos e muitos anos na frente para ver que a gente não cometa esses erros, que profissionais de saúde possam se aconselhar antes de tomar decisões equivocadas e tirar a vida de pessoas. Isso daí aconteceu na minha cidade, Manaus. Agora, eu quero dizer, se isso salvasse, se o tratamento precoce salvasse, não precisaria de oxigênio. Tem prova maior do que isso não presta? Tem prova maior para qualquer profissional de saúde que isso não funciona? Se funcionasse, não ia precisar de oxigênio. Como um ano antes o presidente postou que ninguém foi entubado. Ninguém foi entubado? Foi isso que pregaram para o Brasil? Imunização de rebanho? Tratamento precoce? E nós pedimos ao Supremo, e até hoje a doutora Mayra, que foi levar a morte em vez de levar a vida no meu estado, ainda continua no cargo, mandando. E deve ter opinado, deve ter fofocado para o presidente, que hoje ia se discutir se tem validade ou não. E me desculpe, o Cone... como é o nome do órgão? Coniquer. Depois de 1 ano e meio, vocês ainda não decidiram isso.
Para que o CONI... Serve para que esse órgão dentro do Ministério da Saúde? Para quê? Mudou de nome, é conivente, mudou o nome. Mudou o nome. Então, esse desabafo que eu faço não é você, doutor, que deve ter ajudado a salvar vidas, e eu parabenizo. A você que é um sobrevivente. Você veio de lá e voltou para nós. E eu fico feliz por você. Eu te digo, a CPI não foi para fazer palanque, não foi política. Foi para mostrar o que nós estamos assistindo hoje. Eu peço desculpa ao senador Renan, mas eu não poderia deixar de ler esse e-mail de uma conterrânea minha que passou esse Sem momento. Sem dúvida, por favor. E a gente se solidariza com ela e agradece a ela e o irmão o esforço